que eu sou mobilizador, é a minha vocação, é isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. Estou atuando na AMTB, eu acho que é importante falar o que é a AMTB, só para os telespectadores entenderem um pouco. A Junta de Missões Mundiais, por exemplo, que foi dito pelo Caio, e a MEP, que é a Missão Esperança para a Europa, e a minha própria missão, onde eu sou obreiro, que é a Missão Evangélica Base, são filiadas à AMTB. A AMTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Ela é uma associação que, embora exista desde 1980 e alguma coisa, ela muitas das vezes não é muito conhecida. E dentro das igrejas, principalmente. Das agências é mais conhecida. Agora, a gente criou e formatou a área de mobilização da MTB justamente por essas crises que a gente tinha de grandes necessidades identificadas em contextos transculturais, sobretudo povos não alcançados ou não engajados, e essas necessidades, muitas igrejas, muitas vezes, querendo sair ao encontro para responder essas necessidades, porém, por maior boa intenção que tenham, muitas das vezes pecam, porque é normal, a barreira transcultural tem a sua complexidade. O Caio acabou de dizer falar um pouco sobre, não é Brasil, é Europa, é Itália, não é Brasil. Então, existem questões complexas, existe a perspectiva necessária do treinamento, da maturação da vocação, enfim. Então, toda essa parte de know-how que poderia ser acessível à igreja local, muitas das vezes estava muito próximo dela, mas ela não sabia ainda os caminhos dela encontrar. E a MTB, por ser uma associação que reúne muitas organizações, como essas três que eu falei, tinha muitas delas que poderiam responder e ajudar a igreja a levar esse vocacionado para missões transculturais para chegar nessa ponta. Então, nasce aí a área de mobilização para buscar tentar aproximar as igrejas, que não há igreja sem ser missionária, missões faz parte do DNA da igreja. Então, aproximar a igreja, a agência que pode ajudar com que aquele jovem ou aquela pessoa mais madura, mas que entenda que precisa ir para determinada região, foi vocacionado por Deus para estar naquele lugar, aproximar esses três elementos, vamos dizer, esses três sujeitos, agência, igreja e o vocacionado. E aí, eu tenho trabalhado nessa perspectiva. Por exemplo, dentro da MTB, em 2017, a gente chegou à conclusão, numa última pesquisa que foi feita pelo Departamento de Pesquisa da MTB, que nós temos 15 mil missionários no campo. Isso me surpreendeu, mas nós temos ainda muitas necessidades. O caso é esse, como diz a Eliane, como disse o Caio. Ainda temos muitas necessidades, ainda temos, como diz o próprio Ronaldo Lidoro, ele fala que o que nos sobrou hoje são as questões, são os campos mais complexos dos treinamentos mais difíceis. Quer dizer, existe uma complexidade maior para que se chegue nesses lugares onde a gente precisa chegar, o evangelho precisa chegar. Então, neste momento que a gente tem buscado muito, na área de mobilização missionária, principalmente no contexto da MTB, é a gente aproximar esses mundos. É a gente trazer para a igreja a realidade que eles estavam falando, de maneira que elas compreendam, porque muitas das vezes isso não é compreensível de um primeiro momento. A gente precisa chegar na linguagem que eles estão acostumados a falar dentro da liturgia da igreja. E, ao mesmo tempo, a igreja participar do processo participar do processo de capacitação, primeiro do despertamento, depois o despertamento, a capacitação e o envio e o cuidado. Porque se ela não participar disso tudo, com certeza, na ponta do projeto missionário, a gente vai ter problema. Existem papéis muito específicos aí que só a agência, alguns pode desenvolver e outros só a igreja pode fazer. E se a gente não conseguir uma harmonia nessa relação, a gente vai ter alguma dificuldade na ponta desse projeto. Então, é um prazer, como eu retomando ao início da palavra, ouvir duas pessoas que têm esse conhecimento da ponta na Europa. Eu estou aqui sugando, isso vai me ajudar a estar falando sobre isso, a multiplicar isso e poder trazer isso de uma maneira que as mais igrejas tomem conhecimento e mais vocacionados sejam despertados. Aí, depois, a gente pode estar falando de alguns instrumentos que existem, por exemplo, o próprio Vocari dentro da MTB, que é um despertamento de juventude. A juventude hoje, o Vocari é um movimento de despertamento e engajamento dos jovens na missão de Deus. Então, por exemplo, a gente lançou agora o Vocari em Ação, agora no período da pandemia, temos 500 jovens
que entraram para jogar um jogo que o Vocari vai desenvolver com eles, para que eles façam ações na região onde eles estão, e essas ações vão ganhar pontos. Então, eles sinalizarem o reino onde eles estão. Mas isso tem tudo uma perspectiva e um objetivo de levar eles a amadurecerem a visão sobre missões, sobre missão de Deus, sobre sinalizar o reino. E esses jovens são os jovens que estão chegando aí para irem para a Europa e para irem para todas as regiões onde é necessário. Na minha leitura, assim, da experiência que eu atuo, a gente precisa de mais informações qualificadas como essas, que a Liane está trazendo, que o Caio está trazendo, de maneira que essas informações se tornem acessíveis a mais igrejas. Sem dúvida, o conhecimento prático, objetivo, concreto do que está acontecendo, ele não é dominado pela maioria das pessoas que estão dentro da igreja. Ele não tem esse conhecimento. Ainda tem eu concordo com o Caio que muitas das vezes tem essa questão, mas é a Europa. Mas a Europa é rica, a Europa é um mundo desenvolvido. Então, isso é preciso ser desconstruído isso, e criar e ter mais informações qualificadas para que a gente leve. E aí tem a ver com produção de vídeos curtos, de objetivos, mobilizadores capacitados, como a Liane, que veio para o Brasil para poder fazer esse tipo de recrutamento, porque essas informações qualificadas as que vão chegar e vão fazer as pessoas começarem a ampliar a sua visão da Europa. Porque, realmente, é que nem, por exemplo, quando eu entrei comecei a atuar dentro da MTB, eu fui na minha primeira reunião de diretoria, com a diretoria. Quando eu cheguei lá, eu sentei, o pessoal do Departamento de Assuntos Indígenas começou a falar do trabalho que eles faziam. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vi, porque eu sou cria da igreja, eu não vim de agência, eu vim da igreja e depois eu fui para a agência. Então, eu parei e falei, meu Deus, a igreja não sabe disso. A igreja precisa saber disso. Então, assim, a gente precisa tornar essas informações mais acessíveis, conversar mais a respeito. Talvez, aí eu já lanço uma bola aí para vocês, a Eliane e Caio, talvez começar a movimentar as nossas organizações para que chamem outras que atuam na Europa, para a gente começar a dialogar sobre os desafios da Europa e maneiras da gente chegar no recrutamento qualificado, enfim.